produto da casa de apostas é você. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a um corte do Inteligência Limitada, onde o Felca vai contar sobre quais são os valores oferecidos pelas casas de aposta para os influenciadores. Semana passada aconteceu a CPI das bets, né? Com visitas de pessoas como Virgínia e Rico, e obviamente foi um circo. E aí eu trouxe esse vídeo hoje pra gente introduzir esse assunto e discutir um pouquinho sobre a problemática das casas de apostas, a CPI das bets e a participação dos influenciadores nisso tudo. Mas antes de começar o react, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e bora! A gente tem ideia de valores aí, já foi divulgado os valores, acho que o Felca falou da proposta que ele recebeu, mas Virgínia não falou isso. A revista Piauí disse que foi 50 milhões que ela recebeu do Esporte da Sorte, com esse percentual de 30% sobre a desgraça alheia. 50 milhões, gente. 50 milhões com esse adicional de desgraça alheia que ele vai contar, que ela recebia 30% de tudo que as pessoas perdiam. Então, se você perdeu algum dinheiro, pode ter certeza que a Virgínia lucrou com isso. Ela disse que não é desgraça alheia, é de lucro. Ela disse que não. Aí a Soraya falou assim, por que você não processou então a revista Piauí, já que eles estão mentindo? Eu não processo ninguém, porque se eu for processar as pessoas, eu não vou viver. Meu irmão, a revista Piauí jogou na tua cara que você tá ganhando dinheiro da desgraça dos teus seguidores e você ficou quieta porque não quis processar? Obviamente que tem alguma coisa aí, esse contrato tinha que ser quebrado, alguém tinha que ter acesso a isso pra saber. Cara, o contrato que você recebeu tinha alguma coisa de porcentagem a mais? Então, sabe de uma coisa que eu não entendo? Antes de responder essa pergunta, uma coisa que eu não entendo, cara, é sobre acho que é cláusula da desgraça, se não me engano, né? Onde o pessoal fala assim, nossa, vai receber um valor a mais pelas perdas da pessoa. Primeiro, isso existe, isso é um fato. Na realidade, essa é a função do cupom. Então, sempre que o influenciador ali fala assim, usa o meu cupomzinho, que não sei o quê. Pra empresa poder rastrear quem veio. Não, o próprio link já é traqueado. Traqueado pra saber quem foi. O próprio link que a pessoa clica, não precisa nem de cupom. O próprio link, às vezes, já tá traqueado. Ele já sabe de onde vem. Veio daquele influenciador, o jogador. Gente, todas as vezes que você vai fechar o contrato com uma empresa para receber alguma coisa, tem cláusulas. Essas pessoas ricas, elas têm dinheiro para pagar um advogado, que vai ler a cláusula, que vai falar que pode, que não pode, que vai ver o que lucra, o que não lucra. A Virgínia teve alguém para observar esses contratos e ela sabia muito bem que as pessoas iam estar perdendo dinheiro e ela ia estar lucrando, gente. Toda essa máscara que ela passa de inocência, usando a imagem inclusive das filhas para passar essa pose de inocência, a gente viu ela ir na CPI com uma blusa da filha, óculos, toda passando uma imagem de, olha, tadinha, ela é tão gente como a gente. Aí, uma semana depois, estava o quê? Fazendo vídeo, debochando com a música do Tigrinho. Eu quero você só pra mim, tudo. Pra com dinheiro do Tigrinho. Debochando do quê? Debochando porque ela sabe, ela tem a certeza da impunidade dela. Então ela debocha na cara da justiça, debocha na cara das pessoas que compram os produtos dela, que acreditam na palavra dela e que usam o cupomzinho dela para jogar o tigrinho, achando que vão ganhar alguma coisa, mas no final das contas, quem está ganhando? Se você está ganhando ou perdendo, é a Virgínia. Então assim, tadinha da Virgínia, aonde, né? Tadinha aonde? Só que uma coisa que eu não entendo, que eu vou além um pouco nesse assunto, que é o seguinte: qualquer empresa que for prestar um serviço à comunidade, for vender um produto e tudo mais, ela tem da onde veio o seu lucro. Sim. Então, por exemplo, quando eu compro um desodorante, o meu lucro, o dinheiro, ou por exemplo, quando eu estou fazendo uma publi para um desodorante, o dinheiro que o desodorante vem na sua base do lucro da venda dos produtos. Então, se eu tô fazendo uma publi para um desodorante, é a venda de desodorante que tá me pagando essa publi. Certo. O produto da casa de aposta, quando você coloca ali 100zinho, ganha 200, e você recupera e saca e vai fazer outra coisa. O produto da casa de apostas é você.
O produto da casa de apostas é o seu dinheiro. É isso que eles querem. Gente, tem um objetivo para esses jogos serem chamados de jogos de azar. Por que será que, apesar dos pesares, né, o jogo do bicho não é legalizado? Por que será que é tão complicado e a gente via antigamente pessoas viciadas em aposta de corrida de cavalo, aposta de futebol, cassino? Essas coisas todas foram regulamentadas ou deveriam ser regulamentadas por alguns objetivos, né? Obviamente que eu não vou ser hipócrita de falar aqui pra vocês que o único objetivo disso ser proibido é para o bem e a saúde da população, porque eu sei que a gente vive, né, no capitalismo, então assim, não, né? Eu sei que não estou sendo inocente a esse ponto. Porém, a gente sabe desde sempre que esses jogos fazem mal para a saúde mental das pessoas. Então a Virgínia ir na CPI e falar: eu não sabia que isso fazia mal. ou o Rico ir lá e falar: eu não sabia que as pessoas estavam se endividando por causa disso. isso é uma estratégia. É uma estratégia para passar essa imagem de inocência, para eles se tornarem inocentes num caso onde eles estão sendo investigados. Então, assim, não acreditem que esses influenciadores que vendem bets estão querendo o bem de vocês, porque eles não estão. Nunca estiveram, nunca estarão. Estarão sempre querendo o quê? O dinheiro de vocês. Porque é para isso que eles venderam o trabalho deles, para estarem mostrando isso nas redes sociais deles. Você deu algum dinheiro pra casa de aposta? Não. Você não deu. Você dá dinheiro quando você perde. Então, o lucro da casa de aposta é quando a pessoa perde, não é isso? Pois é. Então, qualquer dinheiro que ela distribui pro influencer é de perda. Por mais que não esteja em contrato, é dinheiro de perda. É isso que a galera não entende. Pelo cerne, pelo próprio cerne da coisa, é dinheiro de perda. Então por que esse debate... Não, mas essa cláusula aí que... A cláusula pra mim só deixa mais transparente. Sim. Deixa também- mais óbvio, mas e também o ganha dinheiro por- é de perda. Os influenciadores também ganham por contrato, por cadastro novo. Cada cadastro eles ganham de 15 a 20 reais de acordo com o que o apostador colocou na plataforma. Então, se alguém entra pelo meu link, essa pessoa foi lá, colocou 30 reais, eu já ganho 15 pelo cadastro. Entendi. Aí depois ganha uma porcentagem em cima do que essa pessoa vai perder. Então depende de contrato para contrato. O The Intercept Brasil, que é uma empresa que investiga, de reportagem, The Intercept Brasil, teve acesso ao contrato do Felipe Priol, ex-BBB. E no contrato dele ele ganhava 20 reais por cada pessoa que cadastra e mais 15% da desgraça alheia. Eles têm esse contrato lá, tem conversa de print, de WhatsApp, tem tudo lá mostrando como que era o contrato do Felipe Priol. É assim mesmo, assim. É uma questão que é interessante a gente entender que é muito dinheiro. Pô, falando de 50 milhões, 20 milhões. Muita grana. É muito. Isso para o influencer, né? É, pra um influencer. Para os caras poderem pagar isso, imagina quanto eles estão faturando. Se não me engano, eles colocam em time de futebol, tipo, quando vai colocar no Corinthians. Dá uma olhada, Helene. Gente, coloca aqui no chat quem aqui assiste futebol. Quanto de patrocinador de bet que tem. Você vai ver qualquer jogo de time de futebol em todos os patrocinadores. É Sporting Bet, não sei o que. Caralho, bet. É. 1 bilhão de coisas bet, mas só tem 1 zilhão, né? A blusa do time, inclusive, é 1 zilhão de coisas bet. Mas é só bet. Bet. Alô, é a Bet? Desculpa, Galfato adora esse meme. Então, assim, pra onde você olha, tem propaganda de Bet. Não sei se vocês sabem, mas para fazer propaganda, principalmente em jogos de futebol, para você ser patrocinador de um time grande como Corinthians, Flamengo, né, gente? Precisa de um tanto quanto dinheiro. De onde tá vindo o dinheiro das casas de apostas? Ah, tá. Da desgraça alheia. Todo e qualquer dinheiro de casa de apostas? Sim. Sim. Infelizmente, sim. Então, assim, esse é apenas um dos problemas, né, da casa de apostas, né? O principal, talvez, mas apenas um deles. Coisa de Os valores. 1,5 bilhões. Dá uma olhada, o contrato do Corinthians falou. E é uma coisa interessante da gente pensar que é muito dinheiro. Uhum. Então, o influenciador, e esse é o meu papel, cara, esse é o porquê que eu tô falando, né? Não é pra acabar com a aposta, porque eu acho que isso aí não... A aposta é muito primitiva, entendeu? A aposta é muito primitivo, cara. Não tem como... É como a prostituição, entendeu? Tem até um experimento que eles fizeram com macacos, cara.
Isso é verdade, né? O experimento que um cientista fizeram com macacos eram macacos pregos, né? Onde eles pegaram e ensinaram o valor do dinheiro. Então, é muito interessante isso, cara. Eles pegaram e ensinaram. Olha, você tem essa pedrinha vai comprar um pãozinho pra você comer. Ou banana, sei lá. Uma bananinha. Daí você tem... Não, mas daí tem uma pedrinha é um pãozinho. Tá. Agora, 2 pedrinhas é uma bananinha. Entendeu? 3 pedrinhas é uma frutinha mais gostosa. 4 pedrinhas é um pedacinho de chocolate. Ensinaram o valor do dinheiro, os macaquinhos entendeu. Depois de um tempo, entendeu? A primeira coisa que surgiu, Vilela, você acredita? O quê? Prostituição. Entre os macaquinhos. Entre os macaquinhos. O macaco dava uma moedinha pra fêmeazinha. A fêmeazinha virava o rabinho dela, o macaco enterrava. E a fêmea pegava o dinheiro pegava o dinheiro que o macaquinho deu pra comprar os pão dela lá. Comprar o chocolatezinho. E a segunda coisa que surgiu são as 2 primeiras coisas. Aposta? Antes da troca, até. Mas o que eles faziam? A segunda coisa que surgiu foi a aposta, cara. Em que sentido eles... Então, daí os cientistas pegaram e falaram assim, ó, você vai dar uma pedrinha, você vai apostar uma pedrinha, você vai ter a chance de ganhar uma bananinha. Sim. Com uma pedrinha, você vai ter uma chance de ganhar uma bananinha, não vai ganhar nada. E os macaquinhos começaram fervorosamente a tentar pegar a banana. Lembrando que seres humanos não são macacos, né, gente, tá? Só queria deixar isso aqui frisado. Não sei nem se esse experimento que o Felca tá falando é real, né? Porque o Felca fala ironia o tempo inteiro, então não faço ideia se é verdade. E mesmo que fosse, como eu estou falando, não somos macacos. Mas o que ele tá querendo dizer é que sempre existiu prostituição e aposta. É isso, no final das contas, tá? Então a aposta é absolutamente primitiva, tá no cerne do primitivo ser humano, não vai acabar, entendeu? Agora, o meu papel é conscientizar para que menos influencers divulga a torta e a direita. Divulga a moda caralha. Porque existe hoje até influencers mirins, cara. Influencers mirins fazendo divulgação de aposta. E influencers mirins tem o público majoritário criança, adolescente, que o cara tá jogando o tigrinho e fala assim, ó, criancinha, pega o cartãozinho da sua mãe e joga nesse bichinho bonitinho aqui com a linguagem deles. Se você não acredita, eu te mostro depois. Eu tenho no meu celular. Eu tenho um menino de 10 anos que não tem dente na boca, com um maço de dinheiro falando plataforma nova. Putz. Eu mandei a denúncia pro Conar e o Conar resolveu. Gente, o nome disso é capitalismo, sabe? Quem gera essas coisas absurdas é o capitalismo. Por que assim? Por que as pessoas deveriam apostar? Porque elas estão precisando de dinheiro. Porque elas estão com a vida fodida. Porque os trabalhos pagam mal. Porque, né, as condições de vida estão uma merda. CLT, uma merda. Quem não é CLT autônomo, pior ainda. Sabe? Merda atrás de merda. Então, assim, as pessoas procuram a casa de aposta porque é um dinheiro que, entre muitas aspas, porque a gente sabe que quem ganha na casa de apostas é 1%, porque esse jogo é feito para vocês perderem o dinheiro de vocês. Porque se vocês não perderem o dinheiro de vocês, não tem lucro para casa de aposta. Então, assim, é um jogo feito para você perder o seu dinheiro. Se a gente tivesse condições de vida melhor, se a gente tivesse um emprego que paga bem, para que a gente ia precisar estar apostando? Não ia precisar estar apostando. Se a gente tivesse condições materiais de vida digna para as pessoas, muito provavelmente elas não estariam jogando. Enfim, essa é uma discussão que é muito profunda, que tem muitas camadas e que não pode ser banalizada do jeito que está sendo por esses influencers. Como se fosse a responsabilidade do indivíduo ele saber o quanto ele pode jogar, o quanto ele não pode. Não é assim. Jogar é perigoso. Jogar vicia. Jogar faz mal. Então, não é uma coisa que deveria ser incentivada por absolutamente ninguém. E a gente está vivendo num sistema onde as pessoas são pagas para divulgar jogos que vão fazer outras pessoas passarem fome. Terem que vender suas casas, se endividar todo. Então, assim, o mínimo que a gente pode achar é que isso não é legal, né, gente? Eu acho que é o mínimo do mínimo. Se você tá achando isso legal, sim, não sei mais o que eu posso fazer. Baniu a conta dele. E sabe qual que é o problema da situação? Por que a gente fala tanto sobre o assunto? Porque a aposta, ela tem muito dinheiro. A casa de aposta tem muito dinheiro, isso a gente já sabe. O influencer, quando ele recebe... Acho que só do Vilela ter produzir um conteúdo aqui, ele vai saber o que
tô dizendo. Todo mundo vai saber. O Guga talvez saiba, todo mundo sabe. O influencer, quando ele começa, se ele receber outras campanhas, capaz que ele não receba, de marcas idôneas, bacanas, tudo mais, vai ser um valor de ali quentinho, a marca vai pagar milhinho. A aposta chega numa tacada, olha, eu vou te pagar 10 mil. Inflacionou. Eu vou te pagar 20 mil, 30 mil pra você fazer uma divulgaçãozinha, pra você fazer uma semaninha ali. É absurdo, né? 10 vezes, 50 vezes mais. É 50 vezes, 10 vezes mais. O influencer, ele fica muito tentado. Se não tiver qualquer ônus desse bônus do dinheiro, além da consciência moral, que daí é cada um, a gente sabe que é errado, mas é cada um com a sua consciência, e a gente sabe que muita gente não tem essa consciência. Além da consciência moral, o meu interesse é dar um medinho. Olha, se eu fizer o contrato de aposta, eu vou ter uma manchinha na minha reputação. Eu tô cagando pra quem perder dinheiro, essa é a grande verdade. Eu quero meu dinheiro, quero embolsar uns 10, mas eu vou ter uma manchinha na reputação, a galera vai começar a falar mal de mim, eu vou ser convocado pra depor ali futuramente, Tá pode dando dar certa ruim, pressão. pode dar ruim. Quando o influencer tiver esse medinho, menos pessoas vai anunciar. O que acontece? Menos pessoas vão se ater ao vício, menos pessoas vão ser convocadas a se viciarem, e daí o meu papel aí tá cumprido, entendeu? Cauã Raymond, ele tava ganhando 20 milhões de uma casa de aposta. Com a pressão que foi feita dele ter visto a CPI também, ele não quis mais Muita gente deve ter ido no É perfil pressão, dele. cara. Ninguém se deixar só pra Tem consciência que cancelar não vai esse dar, povo não. com força, tem que comentar, tem que deixar de seguir. Pô, o cara tá querendo que você se foda, você tá seguindo o cara, mano. Tanto que assim, na CPI, cara, o que eu vi ali eram os senadores tentando convencer a Virgínia, Sim. Ah, da não anunciar. lábia, Ela a ela parar. deixar de... Até o Cleitinho falou assim, então para com isso aí, meu. Tipo, vem você de já pé ganha muito dele, dinheiro. Você tá ganhando. E é exatamente isso que me incomoda. Porque, assim, influenciadores pequenos que estão crescendo, que estão precisando realmente da grana, eu até entendo que a grana vai ser uma parada que, né, como eles estão falando mesmo aqui, 50 milhões, gente, é muito dinheiro. Muda a vida de uma pessoa que é fodida como eu e você. Então, assim, a gente também tem que pular o fator moral e, nesses casos, né, tipo, nem todo mundo vai ter essa moral. Já começa por aí. Não dá pra gente botar moralidade em tudo, achar que todo mundo vai ser incrível. Pulando o fator moral, a gente vive num sistema capitalista que a gente precisa de dinheiro pra comer. Um influenciador pequeno, assim como o Felca tá falando, muitas vezes não tem publicidade o suficiente. Ou até tem, mas elas pagam muito pouco. E aí vem uma casa de apostas e oferece 50 milhões pra você fazer uma publi. Aquilo vai mudar a vida de uma pessoa. Então a gente não pode olhar com a moralidade e falar, nossa, ela não, meu Deus, acabou, ela não faria. Ok, mas a gente precisa entender também que nessa situação é uma situação de mudança de vida. Agora, Virgínia, né? Carlinhos Maia, Cauã Raymond, pô, Doutora Deolane, essa galera, gente, já tem muito dinheiro, já tinha muito dinheiro antes. Vai falar que esse dinheiro da Beth vai fazer diferença na vida deles? Virgínia comprando bolsa de 500 mil conto? Não vai, gente, não vai. Então, assim, dessas pessoas, realmente a gente poderia cobrar uma moralidade. Porque não tá precisando, porque não precisa, entende? Não tá fazendo só pra encher o cu de dinheiro cada vez mais. E que se foda você. Então, assim, acho que a gente tem que analisar cada caso separadamente. Também não dá pra generalizar as coisas assim. Mas isso que eu não entendo. Ela, na teoria, ela não precisaria desse dinheiro. Ela Ganância. ganha muito dinheiro. É? Ganância que chama o nome. Cara, o Cleitinho falou uma coisa que eu fiquei muito triste, porque talvez ele não conheça a Virgínia. Eu, como já crio conteúdo sobre propaganda enganosa há muito tempo, eu sei de muita coisa. Ele diz assim, a Virgínia não é uma bandida, porque a Virgínia gera riqueza. Ela consegue... Cara, a Virgínia é o... Não tem o Robin Hood? Ela é o Woody Robin. Ela tira dos pobres e dá pro bolso dela, que ela já é milionária, compra jatinho, bolsa de $500 mil. A Virgínia é muito mais uma praga pra sociedade do que uma mulher bem feita que tá gerando emprego. Camarada Guga Figueiredo dizendo que bilionários não deveriam existir, porque se a pessoa é bilionária, aquele dinheiro só pode ter vindo da exploração de outro ser humano? Dê a ordem, camarada Guga. Então ele inverteu. Ali na CPI foi o poste mijando no cachorro. Ele fez propaganda de graça pra ela do pré-treino e depois ainda ficou bajulando pedindo foto. Ainda disse que ela não é bandida, que ela gera emprego, sendo que é uma mulher que tira dinheiro do pobre. Não, mas talvez ele tá falando dos produtos dela, a parte empresária. E sem... cara, a Virgínia, vou só pegar um retrospecto aqui, que eu já lido com ela há muito tempo em relação a isso. A Virgínia, lá atrás, ela divulgou uma loja de iPhone e essa loja era um golpe.
ela foi obrigada judicialmente, tem notícias, pode pesquisar, ela foi obrigada judicialmente a pagar um iPhone novo pra seguidora dela que caiu no golpe. A Virgínia divulgou uma loja de óculos com a linha dela, a linha Virgínia Você. Essa loja de óculos deu golpe em todo mundo. Quando chegou até a minha, porque já estava lastrado. Aí eu fiz um vídeo falando que a marca de óculos da Virgínia era um golpe. A Virgínia, depois do meu vídeo, ela demorou um mês para se pronunciar. Ou seja, já estava dando merda quando eu gravei o vídeo. Ela demorou mais um mês para dizer que era golpe. Olha a quantidade de gente que seria evitado de cair nesse golpe se lá no começo ela tivesse se pronunciado. Gente, não comprem mais, porque a loja não está entregando. Ela deixou passar. Aí depois ela deu um e-mail para as vítimas entrarem em contato com ela, para ela ressarcir o dinheiro dos óculos. Simplesmente ela não devolveu o dinheiro para ninguém e tá por isso até hoje, essa história do óculos. Eu, que não sou ninguém, com 15 minutos pesquisando pelo CPF do óculos, eu descobri que era a mesma dona de uma outra marca de óculos que já tinha dado golpe em todo mundo, a LBA Shop. Então, se a Virgínia tivesse um mínimo de cuidado com os seguidores dela, ela podia olhar o CNPJ, ver que era da mesma empresa que já tinha dado golpe antes e não ter aceitado a linha de óculos. Mas ela aceitou, deixou rolar e os seguidores dela tomaram fumo. Quantos golpes a Virgínia fez os seguidores dela passar? Sim, né? Sim. Já perdemos as contas, já fizemos vários reacts aqui do Whey Protein que surgiu do nada e que é milagroso, melhor do que todos os outros, do creme que, né, esfoliante, que fica duro, o negócio vira uma pedra, tu não consegue mais usar, do Body Splash, o quê? Que tem cheiro de merda. Então, assim, da base que gerou o meme do Felca lá, criatura, né? Então, assim, amiga, assim eu não tenho como te defender, tá? Fica difícil. Então, assim, gente, não apostem, tá? Não apostem. Não sigam a Virgínia. E é esse o recado que eu tinha pra dar pra vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final, já deixa aquele like pra ajudar, né, no engajamento aqui do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que tá aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a leituras radicais, reacts exclusivos, vlogs, os VODs das lives e muito mais. E é isso. Beijos e até a vitória.